A paz do Senhor, meus queridos e amados e distintos irmãos. Eu estou aqui na parte B desse ensinamento maravilhoso, glorioso, bendito, sobre o tema decisões que podem salvar a sua vida. Decisões que podem salvar a sua vida e também a muitos da sua família e amigos e amigas. Ontem nós começamos sobre Timóteo e terminamos com Ló e Abraão. A base bíblica foi 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, não é isso? Onde Deus falou para Timóteo, o Espírito de Deus falou usando os lábios do apóstolo Paulo, o apóstolo das missões, e diz: tem cuidados de ti mesmo e da doutrina. Esse é o primeiro ponto de encerramento. Aí vem falando agora sobre esses dois pontos: cuidar de si e da doutrina. Ó. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu estou aplicando esse versículo para a nossa área pessoal. Expliquei que cada um de nós somos líder das nossas escolhas, somos líderes da nossa decisão. Amém? Não é assim mesmo? E dentro dessa aplicabilidade, nós colocamos sobre a questão do cuidar de si mesmo. Dentro dessa aplicabilidade, nós colocamos a questão do cuidar de si mesmo, cuidando do corpo, que é o templo do Espírito. Aí foi muitas coisas que eu falei. O que é cuidar de si mesmo? O que é cuidar do corpo, que é o templo do Espírito, glorificar a Deus com o corpo. Vai lá na primeira parte da mensagem, você vai ver. E terminamos essa mensagem, irmãos, falando sobre Abraão e Ló. Eu expliquei que a decisão de Abraão de mandar Ló se apartar dele foi uma decisão precipitada, desacertada. Abraão, de forma indireta, expulsou-se sobre um Ló. Abraão tomou uma escolha, uma decisão, a decisão partiu primeiro de Abraão. Ele tomou uma decisão, irmãos, que com certeza trouxe a ruína para Ló. Claro que Abraão não é responsável pelas escolhas de Ló, mas as últimas escolhas de Ló veio também por causa de uma decisão errada que Abraão tomou. De certa forma, ele é responsável indiretamente. Ele disse: aparta de mim. E não era para apartar coisa nenhuma. E eu expliquei na parte 1 lá da mensagem do estudo bíblico, que se fosse eu com o entendimento que tenho, o conhecimento, eu ia pedir, suplicar o perdão de Abraão e não aceitar essa rejeição, essa expulsão. Mas cada caso é um caso, né? Existe algo por trás disso, eu expliquei na parte anterior, veja lá. Então, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões, nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, que seja ângulo pessoal, como ângulo ministerial, familiar, porque existe desertos das nossas vidas que foi nós que causamos e procuramos. Existem lutas, sofrimentos que foi nós que buscamos, né? E aí precisamos ter muita honestidade, muita força de vontade, poder do Espírito de Deus para suportar as consequências, como Davi assim suportou, e outros. Então precisamos urgentemente atentar para essa questão, irmãos. O cuidado com as decisões. Porque as nossas decisões podem salvar nossas vidas e nos induzir e nos conduzir a salvar outras vidas pelo Espírito Santo. Ou as nossas decisões podem gerar morte, pode trazer danos irreversíveis para nossas vidas e para muitas pessoas da nossa família e da sociedade, amigos e amigas. Então, todo cuidado é pouco com as decisões. Como Abraão não cuidou
da sua decisão de apartar-se do seu sobrinho. E Ló não se cuidou da sua decisão de ficar com Abraão, não se cuidou, ele decidiu fazer a escolha errada, sair do meio do seu tio, o que ele decidiu também. Então, nós temos que ter cuidado, irmão, com certa decisão, né? Abraão quebrou o princípio da doutrina da união. Foi o que eu falei, Salmo 133, eu falei no estudo passado. Bom e suave é que os irmãos vivem em união. E Deus falou com Timóteo, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Eita glória! A doutrina quer dizer ensinamento, mandamento. Então a doutrina da união ele não cuidou. Abraão não cuidou da doutrina do perdão, porque a Bíblia diz, irmão, para nós perdoar e suportar uns aos outros. Então ele não estava mais suportando com Sara, seu sobrinho, a mulher do sobrinho, que considera uma mulher endemoniada, uma mulher terrível, a mulher de Ló, meu Deus. A Bíblia não diz o nome dela, mas essa mulher não temia a Deus, essa mulher é cananeia. Então ele não estava mais suportando. Então ele quebrou a doutrina do perdão. Em vez de perdoar e ficar junto, ele expulsou indiretamente seu sobrinho e se tornou literalmente, né? Então ele quebrou a doutrina da união, quebrou, que no Salmo 133, na união está a bênção. Então enquanto Ló estava com Abraão, ele estava com a bênção, aquela união. Quebrou a elo de união, saiu de Abraão, perdeu a bênção. Então ele quebrou a doutrina da união, ele quebrou a doutrina do perdão, e se for levar ao pé da letra, ele quebrou várias e várias doutrinas, porque quando ele saiu de Uz dos Caldeus e Ló decidiu sair com ele, com certeza, ali, tanto ambos fizeram o voto de um cuidar do outro. Tanto Ló disse, eu vou cuidar do senhor, meu tio, como ele disse, eu também vou cuidar de você, meu sobrinho. Pode ficar tranquilo, você não está saindo para vir comigo em uma jornada perigosa em vão, eu vou cuidar de você, você vai estar sempre ao meu lado. Então ele quebrou vários princípios, Abraão. Meu Deus. Mas vamos lá. Decisões que podem salvar a sua vida e muito de sua família. Amigos e amigas. Terminamos na parte 1 falando sobre Gênesis 13, questão de Abraão e Ló. Mas existe também outros episódios, irmãos. Existem também outros episódios que se sucedeu. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 13, fala também de um cidadão. A Bíblia fala homem de Deus, um profeta novo. Diga, profeta novo. E que Deus mandou ele ir para uma certa cidade de Israel, aonde tinha um certo rei de Israel, a saber, Jeroboão, rei de Israel, que desuniu com o rei de Judá, Roboão. Jeroboão, irmão, já estava mergulhado no altar da idolatria, da perversidade, e fez um altar de idolatria, adorando um bocado de demônio, incentivando o sacerdote a adorar uma imundícia espiritual e literal terrível. E Deus já não admitiu a idolatria de Jeroboão e mandou um profeta. A Bíblia não diz o nome dele, um profeta novo, um jovem profeta, cheio do poder de Deus. E o jovem, quando chegou no altar de Jeroboão, o jovem profetizou a ruína para Jeroboão. E até disse que o filho dele ia morrer, porque ele estava cometendo abominação ao Senhor, e lançou profecias desagradáveis, porque o profeta, independente das consequências, o profeta não fala o que os outros querem ouvir, ele fala o que Deus manda falar. O verdadeiro profeta, como João Batista, que chegou para Herodes, e diante de Herodina, né, Herodes, diz, larga ela, porque é a mulher do teu irmão, isso é adultério. Ele desceu o mesmo cajado em Herodes. Morreu, perdeu a cabeça, mas não perdeu a salvação. O prêmio de Jesus. Mas vamos lá. Jeroboão profetizou, e quando ele profetizou contra o altar, diz a Bíblia que o rei de Israel, Jeroboão, estendeu o dedo para ele, como quem quer dizer que um soldado já ia lançar a sentença. Prende ele para matar. Esse miserável está profetizando contra meu reino, contra minha família, meu filho, minha esposa, meu filho, minha família, meu rei. E quando ele estendeu as mãos, que a mão ficou diante dele, do profeta novo, que os soldados com certeza já vinham amarrar o profeta, depois executar, matar, antes de acontecer a sentença, antes dele falar, mata ele, prende ele, com o profeta
a mão de Jeroboão secou, do rei secou. Diz a Bíblia que a mão dele secou. Meu Deus do céu. E o altar rachou no meio. E aí quando ele viu que aquele profeta não era qualquer um, mas era um ungido de Deus, diz a Bíblia, irmãos, que ele se arrependeu e pediu ao profeta, por favor, profeta, por favor, ore ao seu Deus, ao Deus de Israel, nosso Deus, para que me cure. E ele orou, e a mão do rei, que estava seca, voltou a normal, o rei ficou curado, milagre instantâneo, meu Deus. E o rei ficou tão impactado, amedrontado ao mesmo tempo, impactado, grato, feliz, que convidou o profeta para comer na casa dele, comer as melhores especiarias, melhores comidas, e também dar presente a ele, riqueza, ouro, prata, riqueza. E o profeta falou, tão certo como vive o Senhor, que eu não vou para a tua casa, para o teu palácio, comer teu pão, beber tua água, e não quero nenhum presente teu, porque o meu Deus disse para mim voltar pelo mesmo caminho. O meu Deus me disse que não é para mim se desviar do caminho, e não é para comer pão em casa nenhuma, nem beber água. Olha que coisa. Deus orientou ao profeta qual era a missão. Deus orientou, isso está em 1 Reis 13, pode ler o capítulo todo. Orientou o profeta como ele deveria conduzir a missão e orientou sobre todos os aspectos, até no aspecto alimentício. Lembra que na primeira parte, quando Deus falou com o apóstolo Paulo, cuida de ti mesmo na doutrina, lembra que eu apliquei na introdução sobre cuidar do corpo no sentido de se alimentar, saber o que vai comer, saber o que vai beber. Lembra que eu falei do refrigerante, que é o número 1 cancerígeno? Lembra que eu falei, né, dos outros alimentos? Mas muita coisa, irmãos. Muita coisa. Entendeu? O alimento pode nos ajudar a ficar salvo, a viver sadio, envelhecer sadio, um alimento saudável. Ou os alimentos podem nos matar, fazer com que nós morram, irmão. Não chega aos 50 anos. Muitos não chegam a 40, 30, por causa de doença, por causa de alimento. Não é isso? Então, Deus falou com aquele profeta novo e disse para ele, não coma pão em casa nenhuma, não beba água, não coma alimento nenhum. Se você comer pão, beber água, você vai morrer. Deus falou com o profeta novo que se ele desobedecesse a Deus e comesse alimento naquela cidade, em qualquer casa, seja palácio do rei, se não for, se ele comesse pão, um alimento, se ele bebesse água, ele ia morrer. Aquele pão que ele ia comer ia gerar morte, aquela água ia gerar morte. Então assim, o profeta tinha que tomar uma decisão. Que decisão era essa, pastor Luiz Posidônio? De obedecer à voz de Deus. Então enquanto ele tomou a decisão de obedecer à voz de Deus, ele estava salvando a sua vida. Consequentemente, quem ouvia ele, porque uma vez ele salvo, ele vivo, o pai estava vivo, a mãe estava viva também, alegre, ver seu filho vivo. Mas, meus irmãos, naquela cidade tinha um profeta velho, e um espírito de mentira, um demônio, usou a boca do profeta velho. Quando o profeta velho viu o milagre que o rei provou, a cura do rei, quando viu a história, o profeta velho disse, abaldo o jumento, eu vou atrás dele. E o profeta velho pessoalmente foi atrás do profeta novo. Cuidado com os profetas velhos, meus irmãos. E diz a Bíblia que o profeta velho chegou para o profeta novo e disse, vem cá, rapaz, você é quem? Da onde? Aí se identificaram um com o outro. Aí eles, vem para minha casa, bora comer pão, beber água, bora conversar um pouquinho. Aí o profeta novo, tão certo como vive o Senhor, igual falou para o rei, não vou para a tua casa, nem comer teu pão. Mas aí, irmão, o profeta novo apelou para o natural, para o emocional não conseguiu. Agora ele usou o espiritual, mentindo com o nome de Deus, com o nome de anjo. Ele falou, rapaz, Deus enviou um anjo a mim. Deus enviou um anjo a mim, veio um anjo de Deus. E falou comigo e mandou eu te dizer para vir para minha casa e comer pão. Em outras palavras, tu não vai morrer. Em outras palavras, Deus mudou de ideia, mudou de caráter. Mas a Bíblia diz em Malaquias, Deus falou para o povo dele lá em Malaquias, eu, Senhor, não mudo, não há sombra de variação em Deus, de mudança, irmão, jamais. Mas o profeta velho quis dizer isso, Deus mudou de opinião, Deus mudou de decisão. Se Deus quiser mudar, ele é soberano, ele muda. Mas o sinal que Deus mudou, Deus tinha que falar com o profeta. Aí se Deus falasse com o profeta, realmente, meu servo,
eu te autorizo, vá comer na casa dele, só na casa dele, em lugar nenhum. Coma para você não morrer de fome. Beba, se Deus falasse com o profeta, aí, agora eu vou, meu Senhor. Não é porque o Senhor está dizendo que Deus falou com você, que eu já falei, porque Deus falou comigo aqui, agora eu vou. O certo seria isso. Mas o profeta novo não consultou a Deus e quebrou o princípio da obediência, não cuidou da doutrina, não cuidou do ensino que Deus deu a ele, desobedeceu a Deus e voltou, irmãos, e comeu na casa do profeta velho e bebeu. Agora o profeta velho se manifestou, Deus usou verdadeiramente ele, agora não foi espírito de mentira, demônio, não foi nada, foi o Espírito Santo, usou ele. Deus usou ele e disse, por que você quebrou a palavra de Deus? Por que você desobedeceu a Deus? Você vai pagar com a vida, você vai morrer. Sua vida estava sendo salva porque você tomou a decisão certa, estava salvando a tua vida. Agora sua vida não está mais salva. Você vai morrer porque desobedeceu a Deus. Tomou uma decisão errada, meu Deus. E o profeta novo saiu triste da casa do profeta velho em direção ao seu destino. No meio do caminho, o profeta com seu jumentinho, né? No meio do caminho veio um leão e matou o profeta novo, irmão. Estraçalhou o profeta novo. Não comeu ele, mas estraçalhou. Imagina, arrancando braço para um lado, perna para outro, cabeça para outro, estraçalhou o profeta novo. Não comeu o profeta. Não comeu o jumento, nem tocou no jumento. Só no profeta desobediente. Ou seja, ele pagou com a vida, ele não salvou a vida porque desobedeceu a Deus. Meus irmãos, cuidado com as escolhas. Decisões, existem decisões que podem salvar nossas vidas. Uma vez salvando nossa vida, Deus vai nos usar para impactar e salvar outras vidas. Alguns da nossa família, amigos e amigas. No caso do profeta, quem sabe Deus usou ele para salvar sua família, para salvar seus amigos e amigas, através da palavra do Senhor, com certeza, que o próprio rei ali se arrependeu, né? Muita gente ali, não só o rei, se arrependeu, se voltou para Deus, parou de idolatrar, Deus usou ele para salvar muitas vidas. Mas agora ele não salvou a dele, ele morreu. Por causa de decisões erradas, desacertadas, misericórdia, meu Deus. Diga aí misericórdia, por favor. Cuidado com as suas decisões. Isso pode custar a vida. Decisões. Tem que ser decisões acertadas. Decisões que agradam a Deus, que adoram a Deus. Ou quantas pessoas deixam de adorar a Deus para adorar demônio, desvia, para adorar a si próprio, para adorar outro, e deixa de adorar a Deus, deixa de tomar decisões certas e toma decisões erradas. Isso paga com a vida. Quando não morre literalmente, morre espiritualmente e é candidato para a segunda morte, lago de fogo, misericórdia. A Bíblia também me fala de mais 3 pessoas, Daniel capítulo 3, 3 pessoas no Antigo Testamento, irmãos, que tomou decisões acertadas, a saber, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele com seu companheiro Daniel sempre tomaram decisões acertadas, decisões de amar a Deus acima de todas as coisas, decisões de confiar, obedecer e adorar só a Deus, não adorar demônio de Babilônia nenhum, ídolo nenhum. Então, meus irmãos, enquanto eles tomaram as decisões, eles estavam prosperando. Mas teve um dia que o diabo tentou fazer com que Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel não estava nessa ocasião, fazer com que eles parassem de tomar decisões certas. Satanás tentou fazer com que ele quebrasse o elo da decisão certa e tomasse decisões erradas. Vou explicar. O rei Nabucodonosor criou uma estátua muito alta. Quem sabe uma imagem dele, né? De ouro, prata, uma estátua terrível. E foi proclamada ali a orquestra babilônica, a orquestra idólatra, tocaram seus instrumentos e foram conclamados para todos, grandes e pequenos, ricos, pobres, nobres, todos se prostrar e adorar a imagem. Imagina aquela multidão de milhares e milhares, milhões e milhões, centenas, não sei, milhares e milhares, todo mundo se ajoelhando, até o povo judeu com medo de morrer, porque o rei decretou, quem não adorar a imagem será lançado na fornalha de fogo. Imagina aquela multidão prostrada e 3 homens ali, logo no início do altar da idolatria, da imagem, logo no início ali na vista do rei, os 3 ali em pé.
Imagine os inimigos do povo de Deus, dos homens de Deus, falando com o rei. Rei, tá vendo alguma coisa, rei? O quê? Ali os três ali, ó. Quem são esses três? Seus conselheiros. Sadraque, Mesaque e Abednego. O quê? Chame eles aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego, por que você não adora a minha imagem? Não está me adorando, não adorando a minha imagem? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós só adoramos o nosso Deus. Eu tomei decisão, Senhor, de adorar só o nosso Deus. Nós tomamos uma decisão que não adoramos Deus nenhum, nem essa imagem do Senhor, nem o Senhor, nem qualquer outro Deus do Senhor. Nós só vamos adorar o nosso Deus, irmão. O rei ficou furioso ali, possuído por Satanás. E o rei chegou a dizer, vocês têm certeza disso? Tem? Vocês vão pagar com a própria vida? Se for preciso, rei, fica sabendo. Se Deus quiser que nós morramos, morreremos, mas não vamos adorar nem a ti, tá assim mesmo. Leia capítulo Daniel 3. Estou falando dos capítulos, o irmão vai ler e pega a fonte, né? Leia lá capítulo 3 de Daniel, do 1 em diante. Ó rei, se o nosso Deus quiser que nós morramos, ou que nós morremos, vamos morrer. Mas morrer adorando só a Deus. Morrer em obediência a Deus, em temor a Deus. Mas não vamos adorar assim mesmo. Ele falou, nem a ti e nem a tua imagem. Irmão, decisões que podem salvar a sua vida e muitos da sua família, amigos e amigas. Esses homens tomaram a decisão certa. Ele estava disposto a virar carvão torrado no fogo. Mas eles não estavam dispostos a negar o seu Deus. Eles não estavam dispostos a trocar de adorador, a trocar de adoração. Ele disse, não vamos trocar de ídolo não, de Deus não, de adoração não. A adoração é só o nosso Deus, que é criador do céu e da terra. E o rei falou, tá bom, vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vocês vão virar cinza, não é nem carvão. Vão virar carvão em segundo, daqui a pouco está só a cinza de vocês. Aí se o amigo de vocês, Daniel, quiser enterrar a cinza, enterre. Eu não quero conta com vocês. Vocês estão me desobedecendo, rapaz? Aqueça a fornalha 7 vezes mais. E diz a Bíblia que o soldado babilônico, quando empurraram ele, quem sabe até com a vara, porque estava muito quente, irmão. A chama estava tão quente que matou, torrou o soldado babilônico, viraram carvão ali, torraram ele. E os 3 homens de Deus caem na fornalha. E quem estava lá, muitos dizem, o 4º homem da fornalha, Jesus Cristo. Eu creio que era Jesus mesmo. Eu creio, na forma neófita de um anjo. Jesus estava lá, ó, conversando com eles. Jesus, calma, meus filhos, levante, pegue seu chapéu, bota na cabeça. Cadê o cinto? Pode olhar o cinto aí, ó, os lenços, as vestes, nada queimou. Eu falei com o fogo que não era para queimar vocês. Eu ordenei o fogo para vocês não sentir um ardor, nada, nem fumaçar no chapéu de vocês, nada. Vocês vão provar e desfrutar do milagre de Deus, o livramento da morte e do fogo. Vocês não vão morrer agora, vocês vão morrer, sim, por velhice, velhinho, mas não vão morrer por causa de uma afronta de um idólatra. Vocês não vão morrer, vocês vão ser salvos, a vida de vocês serão salva, e vocês, essa escolha que vocês fizeram de não adorar essa imagem demoníaca e nesse rei demoníaco, essa escolha que vocês fez custou a salvação da vida de vocês, de muitos da família de vocês e de muitos amigos e amigas de vocês. Recebe minha salvação, meu servo. Quer um conselho, mulher de Deus? Está no deserto, está no sofrimento, continue adorando a Deus. Não troque de adoração e nem de adorador, não. Continue adorando a Deus. Continue obedecendo a Deus. Que mais tarde, mais cedo, você vai sair da fornalha. A fornalha representa a aflição. Essa fornalha de aflição e de sofrimento que você está passando vai acabar. Uma hora Deus vai te tirar da fornalha da aflição. Uma hora Deus vai te tirar da fornalha da angústia. Eita, Deus vai restituir. Deus vai restaurar a tua família. A glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior do que da primeira, diz o Senhor. Creia, mulher de Deus. Creia, homem de Deus. O milagre é seu, a vitória é sua. O milagre é meu, a vitória é minha. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pastor, o que aconteceu, pastor Luiz Posidônio? O que aconteceu foi o seguinte, aleluia. Nabucodonosor bradou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. E eles saíram. E Nabucodonosor conferiu, nem uma fumaça tinha no chapéu, nos lenços, no sapato, no cinto, nada queimou. E quando ele olhou para dentro da fornalha, Nabucodonosor perguntou aos seus oficiais, os que estavam vivos, nós não lançamos 3? Sim.
E por que eu vejo o quarto? E o quarto da fornalha, o quarto homem da fornalha, é semelhante ao Filho do Deus. O Nabucodonosor falou, era Jesus, irmão, Filho do Deus Altíssimo. E o Nabucodonosor agora mandou ele sair para fora e disse, agora eu vou fazer uma nova lei. Todo homem e mulher da terra, da minha nação babilônica, e todo homem e mulher das nações vizinhas que eu conquistei, as nações vizinhas que pagam imposto a mim, todos agora só tem que adorar só o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem adorar a mim, ou adorar essa imagem minha, e não o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem não adorar o Deus desses homens de Deus aqui, o Deus dos céus, o Deus eterno, e adorar outros deuses falsos, a minha, as imagens, qualquer outro deus babilônico, quem adorar vai ser despedaçado. Não vai ser nem lançado na fornalha de fogo, vai ser despedaçado, vai ser cortado ali, ó, dedo por dedo, pé por pé, mão por mão. Eu vou despedaçar quem negar a adoração a esse Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não tem outro Deus maior do que esse Deus. O único Deus que salva é o Deus dos deuses, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o único Deus que salva, porque enviou seu anjo e livrou esses homens da fornalha de fogo, da morte. Esse é o verdadeiro Deus. Ele fez uma lei, um decreto, irmão, para todo mundo obedecer. Que glória, o poder da decisão. Decisões que podem salvar a sua vida e a vida de muitos familiares, de muitos amigos e amigas. E a decisão daqueles homens fez isso. Eu estou falando agora de decisões acertadas. Eu falei ontem, irmão, de decisões desagradáveis, né? Gênesis, foi isso? Gênesis 13, decisões desagradáveis de Abraão e Ló. Gerou tragédia, até hoje gera mortandade entre as nações, né? Decisões agradáveis também falei hoje, né? Do 1 Reis 13, do profeta mais novo, né? Mas agora eu estou aqui com as decisões acertadas, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel também, que Daniel 6:10 diz que 3 vezes por dia ele orava a Deus, ele tomou decisão de viver uma vida de oração, irmão, consagração a Deus, e isso custou sim, custou, aleluia, aleluia, muita coisa boa, né? Ele, através da decisão de Daniel de viver uma vida de oração, foi um homem cheio, o mais inteligente da Babilônia, entre seus irmãos, o mais inteligente em ciência, em revelações, em visões, interpretações de sonho. Meu Deus do céu, tome decisão certa, tá bom? Eu quero mais finalizar com mais 2 decisões, irmãos. Aleluia. Mais 2 decisões, mais uma decisão, 2 decisões, uma desagradável e vamos terminar com a decisão agradável. A decisão desagradável está em Atos 5, um casal, diga comigo, um casal, chamado Anania e Safira. A igreja estava no auge de amor, as pessoas vendendo suas propriedades, suas terras, para poder ajudar os famintos, matar a fome dos necessitados. E Ananias e Safira, movido pela, quem sabe, inveja, né? Invejando as pessoas, fazendo aquelas caridades. E eles quiseram se aparecer também, querendo fazer. Eles não fizeram um voto por amor, bondade, compaixão, misericórdia. Mas foi um voto baseado na inveja, na soberba, querendo se apresentar, se mostrar como um bonzinho. Enfim, outros requisitos, outras coisas ruins. E ali ele vendo as pessoas vendendo suas propriedades, inclusive Barnabé, né? E doando tudo ali ao pé dos apóstolos Pedro, para ajudar os famintos, os necessitados, matar a fome dos famintos, a sede dos sedentos, quem sabe até abrir igreja, para poder acampar os gírios de Deus, a igreja do Senhor. Aí Ananias e Safira fizeram o seu voto. Pronto, meu senhor Pedro, olhem ao seu Deus para nós vender nossas terras, nossa fazenda, nossa propriedade. Se vender, eu vou doar tudo para o Senhor. Para o Senhor, Pedro. Para poder ter muito recurso, para comprar muita comida, para matar a fome de muitos pobres, necessitados, mendiga, etc, etc. Né? Vamos lá. Pedro orou a Deus, pediu a Deus misericórdia para que conseguisse vender. E ele vendeu. E eu imagino que foi muito dinheiro. Vamos conjecturar, irmão, 100 mil reais. 10 milhões de reais, traduzindo para a nossa moeda, para os nossos dias. Então, quando ele viu aquela bolada, irmão,
entrou a ganância, o amor ao mamon, ao dinheiro. E ele começou a dizer, rapaz, nós votamos para dar tudo, mas é muito dinheiro, 10 milhões, 100 mil, 10 milhões, é muito dinheiro. Vamos conjecturar que fosse 10 milhões, né? É muito dinheiro, mas a gente vai deixar Pedro milionário, que nada, vamos pegar metade. Aí esconderam 5 milhões nos travesseiros, né? Ou debaixo do colchão, traduzindo no dia de hoje, né? E levaram aquela bolada, era muito dinheiro, irmão. Aqueles milhões, 5 milhões, a metade. E quando Ananias tomou a decisão de mentir para Pedro, não sabendo ele que mentir para Pedro, estava tentando mentir para o Espírito de Deus. Estava mentindo, mas o Espírito de Deus sabia de tudo. Ninguém consegue mentir para ele, né? E ele tomou a decisão. Primeiro, essa decisão maldita, diabólica, ele primeiro conversou com a mulher. Olha, nós vamos tomar essa decisão. A minha decisão é essa. Nós não vamos dar 100% não, vamos dar só a metade, tá bom? Ela tá bom, é mesmo, a gente vai precisar. Nós vai ficar sem casa, vai ficar sem morar. Como é que nós vamos criar nossos filhos? Conjecturando, né? Se ratinha, né? Ou se no futuro tiver filho, como é que vamos criar? Né? Então, aí entrou a ganância, a avareza, a desobediência, né? Maldade, né? E aí ele tomou a decisão, a mulher concordou com a decisão e se propôs a tomar a mesma decisão dele mais tarde. Estava firme em sua decisão, mas decisão que ia custar a vida, irmão, que ia gerar morte para ele, e morte e tristeza para os demais, né? E aí lá vai Ananias com a metade da riqueza, lá, da fortuna, da herança. Pedro, vendi, Pedro, aqui está. Ananias, tu vendesse por tantos mesmo, Ananias? Claro, Pedro, você acha que está mentindo? Você acha que eu sou mentiroso? Claro que foi por tanto, está aqui, tá? Olha, Ananias, você não mentiu para mim. Você mentiu para quem habita em mim, o Espírito de Deus. Aí está os mancebos. Em uma tradução está assim, que é jovem, né? Aí está o jovem. Eles vão te pegar para cremar, para te queimar, né? Queimar, porque tu vai morrer agora. Porque não mentiu ao homem, mas ao Espírito de Deus. E ele caiu duro, irmão. O coração virou pedra ali, o cérebro parou de funcionar. Na hora morreu. E os jovens pegaram ele para sepultar, que naquele momento acho que era queimar, né? O corpo dele, né? Sumiu. Morreu, foi pro inferno. Misericórdia, né? Diga misericórdia. Aí lá vem a mulher, decidida não agradar a Deus, decidida não a perdoar, decidida não pedir perdão, decidida não obedecer, mas decidida a mentir para o Espírito Santo, igual o marido. Maria vai com as outras, decidida, irmão, a fazer a escolha errada. E ela vai, Pedro, aqui, meu marido veio aqui, Pedro veio, ele entregou a herança que nós vendemos, entregou. Ô, Safira, foi por tanto mesmo? Ele entregou 5 milhões, foi 5 milhões mesmo? Foi só isso mesmo. Tem certeza? Vocês não tiraram alguma coisinha não? Não, Pedro, foi só isso. Eu, miserável, mentirosa. Tá aí, ó, os jovens, os mancebos, o jovem que levou teu marido para queimar ali, para sepultar, e tu também vai para o mesmo lugar do teu marido, mentirosa. Ela morreu, caiu duro e morreu, irmão. Meu Deus do céu. Decisões que poderiam salvar a vida, se arrependesse, não é isso? Mas essa decisão dela custou a vida. Ela morreu juntamente com o marido porque tomou a decisão errada de mentir para o Espírito de Deus. Não minta para o Espírito de Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. E Deus sempre vai te honrar, meu irmão, minha irmã. Não minta para quem, aleluia, é ungido de Deus, ungida, nem para o próprio Deus, porque Deus ninguém consegue, né? Mas Deus, ele contempla, né? E ele, quem mente, a Bíblia diz que é filho do diabo. Então não seja filho do diabo, seja filho de Deus. Filha, tome decisões de sempre falar a verdade, viver a verdade, viver a verdade, pregar a verdade, que a verdade é Deus, é Jesus. E que assim faz, é filho de Deus. A Bíblia diz que o cidadão do céu, irmãos, o cidadão do céu, se liberar uma palavra, mesmo que tenha danos morais, danos físicos, danos financeiros, mesmo que tenha danos, ele não volta atrás na palavra, ele cumpre a palavra. E era isso que Ananias deveria saber. Rapaz, eu vou me prejudicar, vou ficar sem nada, mas eu dei minha palavra. Se ele fosse cidadão do céu, né? Eu dei minha palavra, eu vou dar tudo. Toma aqui, Pedro, tudo. Mesmo que ele ficasse sem abrigo na terra, mas teria um abrigo no céu, porque era cidadão do céu. Mas Ananias e Safira era cidadão do inferno, porque abraçou a mentira e morreu na mentira. Diga misericórdia, irmãos. Mas em último lugar, eu quero falar
porque são muitas. Depois pode vir a parte 3, parte 4, parte 5. Mas nessa parte 2, encerrando agora, em último lugar, eu quero falar de uma pessoa que tomava decisões erradas. Sempre em sua vida, tomava decisões erradas, por entendimentos errados, por ignorância. Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, está escrito, não é isso? E ele tomava sempre decisão errada. Mas um dia ele caiu. Muitos dizem ele caiu do cavalo. E outros dizem que não foi do cavalo, não. E foi de quem então? Mas ele caiu, irmãos. Ele caiu. E quando ele caiu, ele viu Jesus falando com ele. E ele ficou cego 3 dias e 3 noites. E porque se arrependeu, se converteu ao Senhor Jesus, Deus o curou, ele da cegueira literal, as escamas saíram dos olhos. Ele se batizou nas águas e depois se batizou no Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo e se tornou o pai das missões. Eu comecei falando sobre ele falando para o seu filho Timóteo, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Persevera nessas coisas, cuidando de ti mesmo da doutrina, porque assim tu vai te salvar, Timóteo, e vai salvar os que te ouvem. Há muitos que te ouvem, não todos, muitos. Eu comecei falando dele. Eu vou terminar nessa parte 2 também falando dele, o apóstolo Paulo. Livro de Atos dos Apóstolos. Antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso. Antes de ser Paulo, o apóstolo Paulo, né? Como Saulo, judeu, uma parte judeu, uma parte fariseu, estudioso das escrituras, formado, poliglota, né? Aluno de um mestre chamado Gamaliel. Paulo, ele tinha um conceito que o Anás e o Caifás, satânicos como eram, endemoniados, colocaram na mente dele que os cristãos era a seita do Nazareno, era uma seita que não era uma religião verdadeira, que não era uma igreja verdadeira, os cristãos, né? E que Jesus era um falso Messias. Paulo assim acreditava. E Paulo achava que estava zelando da lei de Deus, que estava fazendo a coisa certa em perseguir os cristãos, matar, assolar. A Bíblia diz que ele assolava a igreja, prendia, arrastava, fazia muita maldade. E ele tomou essa decisão errada por ignorância. E um dia ele quis tomar uma decisão mais terrível ainda. Pediu carta para ir para uma cidade de Jerusalém, para uma cidade chamada Damasco. E ele foi com soldados. E lógico que ninguém vai andar não sei quantos 1000 quilômetros de pé. E lógico, eu acredito que ele estava no cavalo, é lógico, isso é questão de lógica. Eu tenho a mente de Cristo, eu posso imaginar ele no seu cavalinho, e o soldado com ele também, que a intenção dele com o soldado era prender quem estava em Damasco. O máximo de cristão era entrar nas casas, quebrar as portas, arrasar, amarrar, arrastar. Paulo era perverso demais, era endemoniado, mas achando que estava sendo usado por Deus, que estava fazendo a coisa certa. Muita gente assim no dia de hoje, faz as coisas erradas e acha que está fazendo as coisas certas. Está adorando um bocado de demônio ali, um bocado de satanás ali, e achando que é cultura do pai, da mãe, e achando que está fazendo a coisa certa. A adoração, a única adoração verdadeira é só a Deus, Pai, e Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz por nós, e o Espírito Santo que nos conduz na verdade. Qualquer outra adoração que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo é satânica, ainda que adore a anjo, é demoníaca. Não é isso, irmãos? Então Paulo fazia a coisa errada, achando que era a coisa certa. E um dia, no seu último dia de tentativa, de escolhas erradas, indo para Damasco, uma luz brilhou no céu, e ele caiu do cavalo, imagino eu que foi o cavalo, caiu no chão, e Jesus bradou para ele e falou: Saulo, 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 por que me persegue, Saulo? Duro é lutar contra os agrilhão. E Saulo, quem és tu? Que está dizendo que eu te persigo? Quem és tu? E Jesus falou: eu sou Jesus, a quem tu me persegue, Paulo. Eita glória, eu me imagino que naquele momento ele: Jesus, me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor. A partir de hoje eu não quero mais te perseguir. Ou seja, eu não quero mais perseguir a igreja, eu quero ser igreja. Eu quero ser perseguido, mas não perseguir. Eu imagino ele ali falando com Deus, ou exteriormente, ou interiormente, na mente, no coração de Deus, aceitando o arrependimento dele, né? Então levaram ele, conduziram ele a uma hospedaria, né? Lá ele ficou 3 dias cego, sem enxergar ninguém, nada, se arrependendo ali por dentro, chorando, clamando. E Deus ouviu o clamor de Paulo, o arrependimento de Paulo, e usou um profeta chamado Ananias. Não foi o Ananias de Atos 5, não, que o maldito não, que morreu, não. Foi outro Ananias, o fiel, né? E o profeta vai até Paulo e diz: Saulo, irmão Saulo, Deus me mandou a ti para te curar essa cegueira e para que você receba o Espírito Santo
E Paulo falou, entra, Ananias. Deus já falou comigo também. Deus me revelou que você ia vir orar por mim. Obrigado, entra. E o Ananias, irmão, orou por Paulo. Meu Deus do céu. E aquela cegueira literal saiu, as escamas saiu. Paulo passou a enxergar perfeitamente, igreja. Irmãos e irmãs. E ele passou a enxergar perfeitamente. Foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. E depois batizado nas águas. A partir daí, Paulo tomou decisões acertadas que salvou tanto a vida dele, como salvou a vida de muitos da família dele, como salvou a vida de muitos amigos e amigas dele. Qual foi a decisão que Paulo tomou? De confessar Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo, de crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos ao terceiro dia. E ele mesmo escreveu a carta à igreja de Roma, capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aceitou e fez uma aliança com Jesus, né? Aí ele diz mais, Romanos 10, 9, né? E no coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, e ele não cria na ressurreição de Jesus, agora ele passou a crer. Aí ele diz, se confessar com a boca e crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. Eita, porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê. Eita glória! Então Paulo escreveu aquilo que ele viveu, porque ele tomou a decisão acertada, confessou Jesus como Salvador, firmou aliança com Jesus, crendo que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus um dia vai ressuscitar ele também, que ele morreu, né? Então ele tomou a decisão, irmão, salvou a vida dele, e através dele, o Espírito Santo usou ele para salvar milhões e milhões e milhões, e as cartas, as revelações que o Espírito Santo deu a ele, até hoje salva milhões e milhões e milhões. Eita glória! Jesus salva através da sua palavra que estava na boca de Paulo, que está na minha boca quando nós lemos a palavra de Deus. Jesus salva as pessoas. Meu Deus do céu, decisões acertadas. Se porventura tiver alguém que não aceitou ainda Jesus como Salvador da sua vida, está afastado, desviado, é hora de confessar Jesus como Senhor. É hora de crer que Deus ressuscitou dos mortos. É hora de renovar a aliança com Jesus. Salve a tua alma, salve a tua vida. Aleluia, para que tua família também seja salva. Aleluia, para que tua família também seja salva. E você, amigos e amigas, oh glória a Deus. Eita, Jesus diz, irmãos, em Lucas 17, a partir do versículo 24 em diante, Jesus diz que em breve ele virá, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé comia, bebia, Lucas 17, do 24 em diante. Porque nos dias de Jesus, de Noé, comia, bebia e dava em seu casamento. Até no dia que Noé entrou na arca e não os perceberam quando veio o dilúvio e matou a todos, menos Noé e sua família que estava na arca. E Jesus é a nossa arca da salvação. Qualquer momento o dilúvio vai acontecer, ou seja, a grande tribulação vai iniciar, mas Jesus antes vai vir arrebatar a igreja, e ele diz que dois estarão no campo, aleluia, dois homens estarão no campo trabalhando, um leva, um fica, dois estarão moendo, oh glória, trabalhando no moinho, uma vai, uma fica, dois estarão dormindo numa cama, um vai, um fica, é o grupo dos que vai e é o grupo dos que fica. O grupo dos que vai é quem confessou Jesus como Senhor e no coração crê na ressurreição de Cristo. O grupo dos que vai é o grupo dos que ora, santifica, perdoa, libera perdão. O grupo dos que fica é o grupo dos que estão em imoralidade sexual, em prostituição, fornicação, masturbação, adultério, vendo coisas horrendas com seus olhos, pensando coisas horrendas e não pede perdão, não se arrepende. O grupo dos que fica, mas tem o grupo dos que vai. Eu pertenço ao grupo dos que vai. Você pertence ao grupo dos que vai? Eita glória, Jesus disse, né? Aleluia, dois, aleluia, estarão numa cama, um vai, um fica. Aí Jesus diz, ó, lembre da mulher de Ló, lembre da mulher de Ló, não olhes para trás, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, porque em breve Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Eita glória, Paulo falou para Timóteo, não é isso? Ô Timóteo, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina, não é isso? Timóteo 4,16, porque em breve Jesus virá. Aí Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça está me aguardando,
não só a mim, mas também está guardando a todos, homens e mulheres, que ama a vinda de Cristo. Em breve Cristo virá. Para terminar, Apocalipse 3,11, Cristo falou: eis que cedo venho, comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venho, comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Em breve Jesus virá, irmãos. Te prepara para se encontrar com teu Deus. Te prepara para se encontrar com Jesus Cristo. Em breve Jesus virá. Guarda, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Paulo diz: eu guardei a fé e vou receber a coroa, porque eu guardei a fé. Guarda o que tens. O que Deus te deu, a bondade, a misericórdia, a palavra, a família. Guarda o que tem. Valorize o que você tem, valorize a fé, coloque a fé em prática, valorize o perdão, coloque em prática, perdoe, libere perdão, valorize a santidade, coloque em prática, valorize a vida de oração, coloque em prática, ore de dia e de noite, sabe, irmão? Guarde o que tens, valorize o que Deus te deu, as armas que Deus te deu da paz, guarde a paz, viva na paz, transmita a paz, guarde o que tens, para ninguém tomar a tua coroa. A coroa é o direito de fazer parte do reino de Deus e viver ao lado de Jesus de dia e de noite, porque lá não tem nem dia nem noite, ele é o sol da justiça. Eita glória, assim diz o Senhor: eis que cedo venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Que Deus te abençoe, que você continue, você que é servo de Deus, continue firme e forte na presença de Deus, congregando na sua igreja, valorizando o seu pastor, amando e honrando, em nome de Jesus, perdoando, liberando perdão, sendo fiel, ofertante, fiel, dizimista, fiel em todos os sentidos, em todos os aspectos, fiel também no tempo, quando acordar, dê o dízimo do tempo. Quando você acordar, fique 1 hora ali falando com Deus para suprir o dia inteiro ali, quando for falar com os outros, né? Dê o dízimo do tempo também. Ao acordar, agradeça a Deus, a Jesus, o Espírito Santo. Dê um bom dia para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Dê um bom dia para os anjos de Deus que te guardam e guarda a sua família. Seja generoso, tenha intimidade com Deus. Guarda o que tens, guarde o temor a Deus, guarde o respeito para com Deus e a sua palavra, porque em breve Jesus vai vir arrebatar a mim, a você, a mim, a nós, e nos dar a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da salvação. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Se você gostou desse estudo bíblico, se edificou sua vida, se trouxe bênção, compartilhe e continue orando por mim. Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Paz do Senhor. E até o próximo estudo bíblico, querendo Deus, a próxima parte. E eu sei que Ele quer. Deus te abençoe. Glória.